Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Do livro Se Não Fosse Assim, Como Seria? De Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditado pelo espírito de Antônio Carlos. O C do espírito de Maximiliano. Chamo-me Maximiliano. Por ter um nome comprido, desde pequeno fui chamado de Liano. Até adulto, tive uma vida normal. Fui filho único. Meu pai desencarnou novo, por um acidente, e minha mãe não se casou de novo. Os parentes de meu pai não eram da região. Minha família era pequena. Mamãe também fora filha única, e ela tinha somente de parentes alguns primos. Herdei de meu pai 2 casas e um cômodo comercial, que alugava. Mamãe e eu morávamos numa casa dela. Com 17 anos, quis trabalhar na prefeitura. Conheci a Leonor desde menino. Namoramos e planejamos casar. Minha mãe adoeceu, ficou muito enferma, por 5 meses, e desencarnou. Mamãe me deixou, além da casa em que morávamos, mais 2. Leonor não quis residir na casa em que morava, mas numa outra minha, que era mais central. Casamos. O prefeito, naquela época, era Marcílio, uma pessoa influente, mandava em tudo. Comentavam que ele era corrupto, mas, para mim, era bom patrão. Não estava interessado no que ele fazia. Ele era casado e tinha 2 filhos. Tínhamos muitas reuniões na prefeitura e havia, após, recepções para as quais podíamos levar a família. Leonor gostava de ir, se enfeitava e eu gostava que ela fosse. Era apaixonado, gostava mesmo dela e fazia de tudo para agradá-la. O prefeito ficou viúvo. A esposa dele desencarnou de maneira inexplicável. Parecia bem, saudável e amanheceu morta. Diagnosticaram que havia sido do coração. Os filhos dele, 2 garotos, foram morar com os avós maternos em outra cidade, distante 400 quilômetros. Comentaram, de fato era verdade, que a esposa dele era de uma família rica. E os pais dela foram contra o seu casamento e que por isso a deserdaram. Um dia, Leonor disse que estava com vontade de comer uma fruta, que não era comum. Dava em árvores e era encontrada na mata, perto da cidade. Pediu para eu ir pegar para ela, depois que eu voltasse do trabalho. Afirmei que iria, quando saísse da prefeitura. Iria em casa, pegaria a bicicleta e traria os frutos para ela. Imaginei que poderia ser desejo e que ela poderia estar grávida. Comentei isso com ela, que riu e disse que não. Para ir ao local onde eu encontraria os frutos, passava pela estrada. E de um lado tinha muitas árvores, e do outro um rio. Este rio era grande e tinha muitos peixes. Eu estava distraído quando recebi pauladas. Tonteei e caí. Não vi quem as deu. Senti ser ferido e desmaiei. Acordei num leito muito confuso e vi um casal conversar. Ele está acordado. Quer água? A mulher ofereceu. Tomei e para isso ergui a cabeça. Vi que estava num quarto pequeno, simples e limpo. Onde estou? O que aconteceu? Somente entendi mesmo depois de o homem ter me explicado por umas 3 vezes. A primeira, naquela tarde, depois, no dia seguinte. Liano, explicou o homem, conheço você desde pequeno. Seu pai
fez um grande favor ao meu pai. Foi quando papai ficou doente e o seu deu a ele dinheiro para comprar remédios e alimentos para a família. Meu pai era grato, sempre contava esse fato e dizia que um dia, se pudesse, ele ou um dos filhos retribuir, ele iria ficar contente. Fui pescar no rio. Não costumo ir na parte da mata, mas naquela noite senti vontade de andar. De repente, vi você, mas não havia reconhecido. Estava caído à beira da água. Vi que estava vivo, mas muito ferido. Corri, chamei minha mulher e trouxemos você na carriola. Nós o acomodamos aqui, neste cômodo que temos no quintal. Limpamos você e fizemos curativos. Minha esposa trabalhou no hospital quando solteira. Foi então que o reconhecemos. Por favor, avise minha esposa. Por que não o fizeram antes? Quis saber. O homem continuou a explicar. Sabemos que sua esposa e o prefeito são amantes. Encontravam-se antes mesmo da esposa dele falecer. Resolvemos não falar a ninguém, porque o ataque que recebeu foi muito estranho. No dia seguinte ao que encontramos, vimos pessoas o procurando. Elas viram sangue na estrada. Concluíram que você foi assaltado e que levaram sua bicicleta, pois ela sumiu, e que o jogaram morto no rio. Aí procuraram seu cadáver. Claro que não encontraram. Você ficou dormindo por 3 dias. Minha mulher lhe deu antibiótico e remédio para tirar a dor. Penso que foi por isso que dormiu. Quando acordei mesmo, estava mesmo confuso. Insisti para que eles avisassem Leonor, e eles disseram que iriam, para me acalmar. Depois, me fizeram raciocinar. O que estava fazendo naquele local à noite? Por ali não havia assaltos, roubos. Por que me matariam por uma bicicleta? Contaram também que muitas pessoas na cidade sabiam que Leonor e Marcílio eram amantes. Se haviam sido os dois que mandaram me matar, eu estava correndo perigo. Ferido, com Leonor cuidando de mim, poderia um ferimento infeccionar e eu morrer. Era melhor me recuperar para depois decidir o que fazer. O homem ia à cidade e voltava, contando as novidades. Leonor se considerava viúva e herdeira de tudo que era meu. Não parecia triste. Ficava a maior parte do tempo sozinho naquele cômodo e pensei muito. Lembrei de comentários de colegas que insinuavam que mulheres podiam trair, que o marido deveria ficar atento, mas nem prestei atenção. Não pensei que os comentários fossem para mim, para me alertar. Depois, somente ali, foi que lembrei que vira os dois se olhando, o prefeito e Leonor. Não sabia o que fazer e no que acreditar. Concluí que se de fato os dois mandaram me matar, se aparecesse na cidade ferido, seria com certeza morto. Além das pauladas, recebi uma facada que pegou numa costela. Não fiz a barba e meus cabelos cresceram. Resolvi, logo que vi o casal ir deitar, sair com cuidado para não fazer barulho, ir à cidade e tentar saber o que de fato acontecera. Disfarcei-me, coloquei uma roupa de meu anfitrião. Estava magro, emagrecera muito, o cabelo cheio e barbudo. Andando devagar, fui à cidade. Este casal morava num sítio pequeno. Era deles, perto da cidade. Caminhando por uns 30 minutos, cheguei. Fui a um bar, bordel, onde havia encontros. Entrei, fiquei no balcão. Pedi uma bebida e paguei com o dinheiro que pegara do casal. Tomei devagar,
atento às conversas. Escutei. A viúva, Leonor, não esperou Liana esfriar. Embora não tenha sido encontrado o corpo, então não sabemos se está frio ou não. Ela já está se encontrando com o prefeito. Ora, eles eram amantes com ele vivo. Ela deve ter se casado com Liano porque ele tinha bens. Inexplicável a morte do cara, vocês não acham? Matá-lo para roubar uma bicicleta. Quem são esses ladrões? Da região? Não são. Ninguém viu pessoas diferentes por aqui. Parece que eles vieram somente para fazer esse assalto. O fato é que muitos pescadores ficaram com medo de pescar à noite. Não é providencial herdar tudo e ficar com o amante? Preferi não escutar mais e ir embora. Fiz o caminho chorando. O casal tinha razão sobre o perigo que eu estava correndo. O que iria fazer ao voltar? Tudo parecia ter acontecido como se comentava, mas não tinha provas. Depois, o prefeito era um manda-chuva. Como se designava uma pessoa que mandava, que tinha autoridade. Nasceu em mim, naquele momento, o desejo de vingança. Porém, quis planejar bem o que ia fazer. Melhorei e resolvi ir embora. Seria perigoso para mim ficar ali e continuar dando despesas para o casal. Agradeci e prometi a eles que pagaria o que eles gastaram comigo. Com pouco dinheiro e uma troca de roupa que o sitiante me dera, parti. Eles me levaram de charrete por uns 10 quilômetros na estrada. Fui escondido. Depois, andei por mais umas 3 horas. Vi um carro parado no acostamento e um senhor tentando consertá-lo. Ofereci ajuda. Embora eu não tivesse carro, sabia dirigir e entendia bastante de mecânica. Consertei o veículo do senhor e recomendei que era para parar num posto de combustível e colocar óleo. Ele agradeceu e me ofereceu carona. Você sabe dirigir? Perguntou ele. Sei, respondi. Por favor, dirija para mim. Não estou me sentindo bem. Dirigi para ele. Paramos num posto. Abastecemos. Trocamos o óleo, almoçamos e ele pagou para mim. Retornando à viagem, trocamos informações. Ele se chamava Alfredo. Era viúvo. Tivera um filho, que desencarnara com 23 anos. Morava sozinho num sítio. Tinha empregados e um que fora seu motorista. O empregado faz tudo. Desencarnara. Estava viajando fora a uma cidade, vendendo um terreno e estava voltando. Eu não contei tudo. Disse que era casado, amava muito minha esposa e ela me traíra. Então, saíra de casa e não sabia para onde ir, nem o que iria fazer. Ele me ofereceu emprego. Aceitei. Dirigi para ele, pernoitamos no hotel e chegamos à tarde no sítio. Iria dormir numa casinha perto da sede. Nasceu então uma grande amizade. Cuidei do senhor Alfredo. Tentava resolver tudo para ele. Meu patrão me tratava bem. Depois de uns meses, passei a ter meus aposentos na casa sede. E ele me deu roupas que foram de seu filho. Pagava um ordenado. Pelas pauladas, quebrara 3 dentes, e estes doíam. Gastava do meu ordenado o mínimo possível. Queria juntar para pagar o casal que me ajudara. O senhor Alfredo quis que eu fosse ao dentista, mas expliquei a ele que tinha primeiro de pagar uma dívida. Ele me adiantou salários. Fiz o tratamento dos dentes e paguei o casal. Comprei
3 brinquedos para os filhos deles. Tinham 3, e eu coloquei o dinheiro dentro dos brinquedos. Havíamos combinado isto quando me despedi deles. Pedi para eles, numa carta, que me mandassem notícias e dei o endereço que o Sr. Alfredo tinha na cidade. Era uma caixa postal. Recebia respostas e eles agradeceram e escreveram que Leonor e Marcílio estavam juntos. Casaram-se e que ele agora era delegado. Soube da vida do meu patrão. O Sr. Alfredo casara-se com mais idade e tivera somente um filho, o Alfredo Júnior. Ele fora funcionário público, morava na cidade e a esposa gostava do sítio. Então ele comprou aquele que morava. Ela ficou doente, câncer, e desencarnou. Ele então passou a viver para o filho. Foi estudar em outra cidade. Ele se aposentou e foi morar no sítio. O filho se formou advogado, ficou doente e voltou a morar com ele. Estava com AIDS. Disse que fora contaminado por uma namorada. Ele fez tudo para ajudar o filho, que desencarnou. O Sr. Alfredo então ficou sozinho e muito triste. Eu continuei guardando dinheiro. O que contei para o meu patrão que ocorrera comigo foi: minha esposa me traíra com uma pessoa importante e quando saí de casa não pegara meus documentos, mas queria guardar dinheiro num banco, porque a inflação estava alta. O Sr. Alfredo teve um empregado, o que ele contara que fazia de tudo, que se chamava João Alberto, e sempre morou no sítio, porque a mãe dele fora ali empregada antes dele comprar a prioridade. O garoto ficou órfão. A mãe morrera e ele não sabia quem era o seu pai. João Alberto suicidara-se. Foi uma represa que ficava ali perto e se afogou. Ele deixara uma carta que meu patrão encontrara no seu quarto, contando que era homossexual e que não aceitava isto. Como o corpo não for encontrado, não foi dado como morto, e os documentos dele estavam com o Sr. Alfredo. Então, o meu patrão decidiu que eu, a partir daquele momento, seria João Alberto. Assim, eu tomei emprestado o nome do ex-empregado do sítio. Abri conta no banco e o Sr. Alfredo, que havia parado de pagar os encargos trabalhistas, acertou os atrasados e continuou pagando, para que eu, no período certo, me aposentasse. Continuei barbudo, com os cabelos cheios, não engordei mais. Passei a usar óculos. Estava bem diferente do Maximiliano. Sentia muitas dores onde fora esfaqueado, e na coluna, pelas pauladas nas costas e joelhos. Fiz de tudo para ser bom empregado, e era grato ao Sr. Alfredo. Meu patrão tinha 2 sobrinhos, e fez um testamento, deixando tudo o que possuía para eles, o sítio e a casa na cidade que estava alugada. Ele recebia uma boa aposentadoria. Um dia ele me mostrou uns papéis e explicou: João Alberto, o sítio não dá lucro, mas prejuízo. Para viver, tenho o aluguel da casa e a aposentadoria. Tenho ações, elas estão aqui, nesta gaveta, trancadas junto com mais joias que foram da minha esposa. Estas ações valem muito. São ao portador. Sabe que fiz um testamento quando meu filho faleceu, deixando tudo para os meus sobrinhos. Eles sabem das joias, mas não das ações. Elas devem ficar para quem as pegar. Não entendi e também não perguntei. O Sr. Alfredo me olhou. Entendeu, João Alberto? Estou as dando a você. Quando eu morrer, pegue-as, venda-as e vá embora daqui. Por que o senhor está me dando? Encabulei-me. Você é meu amigo. Penso e sinto remorso por não ter entendido o outro João Alberto. Se tivesse prestado atenção nele, poderia tê-lo ajudado, e ele não teria se suicidado. Você
também sofreu muito e não quero deixá-lo sem nada. O verdadeiro João Alberto era 5 anos mais velho que você. Por isso, logo poderá se aposentar como trabalhador rural. Gosto dos meus 2 sobrinhos, são pessoas boas. Mas quem me dá atenção, quem tem cuidado de mim, é você. Estou com 78 anos e espero que Deus me leve logo para ficar com minha esposa e filho. De fato, era bom empregado. Fazia de tudo para o Sr. Alfredo e juntei dinheiro. Porém, no tempo todo que ali, num sítio fiquei, pensei muito. Fiz muitos planos para minha vingança. Como escutara, a vingança, se quisesse fazê-la dar certo, teria de ser bem planejada. O tempo passou e não esqueci. Resolvi que os 2, Leonor e Marcílio, teriam de ser castigados e que os faria sofrer mais do que eu sofri. De fato, não esquecera. Lembrava todos os dias do que eles me fizeram. Penso que as dores físicas que sentia também me faziam lembrar. Alimentei meu rancor e o desejo de me vingar. Precisava, para me vingar, de dinheiro, por isso guardei. Não contei da agressão que sofri, nem que pensava me vingar para o Sr. Alfredo. Com ele, alimentava-me bem, tinha poucas despesas. De fato, me privei de muitas coisas para guardar dinheiro. Quando achei que tinha dinheiro suficiente para executar minha vingança, o Sr. Alfredo ficou mais doente e precisava de mim. Por isso, adiei e redobrei a atenção e o carinho para cuidar dele. Mais 3 anos se passaram e o Sr. Alfredo desencarnou. Os sobrinhos dele foram, pegaram alguns objetos da casa, as joias e pediram para eu ficar ali. Me pagariam até que vendesse o sítio. Concordei. Guardei as ações que ele me dera, fui a uma cidade grande e obtive informações. As ações de fato valiam muito. Vendi a metade. Mandei uma quantia para o casal. Quis recompensá-los. Não desencarnara naquela noite pelos cuidados deles. Eu era grato. Sem o Sr. Alfredo, no sítio, tinha pouca coisa para fazer. Eu ia com o carro que fora dele e que ainda estava no sítio, a esta cidade, onde comprar uma caixa postal. Pus meu plano de vingança em ação. O casal ficou muito contente com o dinheiro que recebera e me deu notícias. Leonor e Marcílio estavam casados, tinham um casal de filhos. O mais velho estava com 17 anos e a menina com 13. Ele se aposentara, mas ainda mandava muito. Fui a um bordel, observei bem as mulheres de lá. Escolhi 2. Conversei com a mais velha. Era uma mulher bonita, experiente, de 30 anos. Contratei-a. Ela teria de ir à cidade em que morara, conquistar Marcílio, fazê-lo se separar de Leonor, depois abandoná-lo. Para isto, ela teria de se passar por uma mulher séria. Estava ali para se refazer numa cidade pequena, de uma viuvez recente. Combinamos o pagamento. Dei a entrada. Era muito dinheiro. E ela prometeu que faria. E bem, o trabalho. 2 dias depois, foi para lá e ficou de me dar notícias, escrevendo para a caixa postal, endereçando a João Alberto. A segunda moça contratada era uma jovem de 19 anos. Até chorou. Queria sair daquela vida, estudar e prometeu também fazer bem o seu papel. Iria para a cidade, estudar e dizer que seus pais moravam numa fazenda da região. Faria a 3ª série do 2º grau, para estar na classe do filho de Leonor, e fazer de tudo para viciá-lo nas drogas. Pelas notícias que recebia, meus planos estavam dando certo. A mulher contratada se envolveu com Marcílio, conquistou-o e se tornaram amantes. Ela fez que todos na cidade ficassem sabendo. Conseguiu que ele saísse de casa.
ficasse no hotel com ela. Foram viajar e então o criticou, falou mal dele e saiu da cidade. Porém, ela tirou muito dinheiro dele, algo que não havia sido contratado. A segunda moça também fez sua parte. Se envolveu com um mocinho e o fez se drogar. Fingiu que era usuária. Uns garotos, amigos dele, também usaram, mas ele se viciou, porque também sentiu a separação dos pais. Ela o fez roubar objetos da casa para comprar drogas. A moça os adquiria e cobrava mais caro. Quando Leonor descobriu, a mocinha foi embora da cidade. Tinha também essas notícias pelo casal, que me pedira dinheiro e eu mandei. Escrevi para Leonor uma carta sem remetente, um bilhete. A água não foi o meu túmulo. É o começo. Terá mais. O retorno sempre vem. Ela reconheceria a minha letra. O casal era a mulher quem escrevia. Contou que Marcílio fora ridicularizado, mas logo arrumou outra moça para amante e foi morar com ela. O filho foi internado numa clínica. Disseram que o casal sofreu um rombo financeiro, pelo filho tê-los roubado, pela clínica, cara e por Marcílio ter gasto muito com a amante. O poder dele diminuíra e Leonor não saía mais de casa. Não fiquei satisfeito com a vingança e resolvi dar um tempo para a segunda etapa. Nesta época, os sobrinhos herdeiros do Sr. Alfredo venderam o sítio e o novo proprietário me ofereceu um emprego como caseiro. Recusei e fui morar longe, numa vila praiana, perto de uma cidade turística. Comprei uma casa e, por ter sido construída numa área de preservação, não tinha escritura definitiva. O terreno era grande, ficava na encosta de uma montanha. Local muito bonito, onde era somente descer para estar na praia. Organizei-me ali. Tinha dinheiro guardado e aposentadoria. Voltei à cidade em que tinha caixa postal e peguei uma carta do casal. Eles escreveram que Marcílio estava doente, que a amante o abandonara e que levara muitas coisas dele. E Leonor o aceitara em casa para cuidar dele. Meu filho saíra da clínica e estava atrasado nos estudos e pediram dinheiro. Tinha dado muito a eles. Achei que já era abuso. Fechei a carta, coloquei nela que o destinatário falecera e a postei de volta. Entreguei a caixa postal. Para mim, a vingança fora pouca. Resolvi planejar outra coisa. Fui para minha casa, tinha de pensar no que ia fazer. Não tinha mais tanto dinheiro. Não queria ficar sem um lugar para morar. Não queria vender a casa. Se ficasse somente com a aposentadoria, passaria por dificuldades, porque gastava muito com os remédios. Sabia que seria difícil arrumar emprego. Não conseguiria fazer certos trabalhos. A facada na costela, se não fosse por ela, teria morrido. Estava sempre doendo. Consultara vários médicos, tomava remédios e não adiantava. Também tinha muitas dores pelo corpo. As pauladas deixaram sequelas. Numa tarde, estava andando devagar pela praia, quando dois casais passaram por mim. Sorriram, me cumprimentaram e indagaram. O senhor precisa de alguma coisa? Aceita nossa ajuda? Temos alimentos. Observei-os. Estavam vestidos com roupas comuns. Nas camisetas, na frente e atrás, o nome de uma assistência social. Sorri, respondi ao cumprimento, entendi que eles me confundiram com uma pessoa pobre por estar vestido simplesmente. Obrigada, não preciso. Moro ali na encosta do morro. Agradeço mesmo. Conversamos. Primeiro comentaram a beleza do lugar. Depois
me deram mensagens. Despediram-se. Coloquei-as no bolso e em casa as li. Falavam de amor, perdão, que devemos orar, e tinham o endereço e horário de palestras de um centro espírita. Quis por curiosidade e para entender o porquê de pessoas educadas, jovens, em vez de se distraírem, estavam distribuindo alimentos. O local não era longe. Fui. As pessoas sorriam, me cumprimentavam. Sentei e gostei demais da palestra. O orador falou de Jesus e de uma cura que o mestre fez. Voltei 2 dias depois. Conversaram comigo, ofereceram-me livros que podia pegar emprestado. Li, eram de mensagens, romances. Depois li os de Allan Kardec. Passei a frequentar. Fiz cursos e participei da equipe que distribuía alimentos. Foi então que o C da minha vingança começou a me incomodar. E cada vez mais. Resolvi ir à cidade em que morara. Tinha certeza de que ninguém me reconheceria. Estava muito diferente. O carro, que fora do Sr. Alfredo, ficara comigo. Os sobrinhos dele me deram. Era velho, mas bem conservado. Fui, deixei o carro num posto de combustível perto da cidade. Peguei um táxi e pedi para o taxista dar uma volta na cidade. Ela mudara muito, crescera, o comércio aumentara. Saí do táxi e andei pelo centro da cidade. Passei em frente à casa que Leonor morava. Vi Marcílio sentado numa poltrona na área. Estava velho e de aspecto doentio. De repente, Leonor foi até ele e lhe deu um copo de água. Ela também estava envelhecida, parecia triste. Fui à praça e me sentei num banco, onde estava um senhor. Não o reconheci. Depois de cumprimentos, comentei. Vi o senhor Marcílio sentado na área da casa dele. Parece muito doente. O homem falou, dando sua opinião. Nada tem do antigo prefeito e delegado. Mandou tanto. E agora? O casal não é nem a sombra do que foi. Venderam recentemente mais uma propriedade. Os filhos dele, os que teve com a primeira esposa, não querem nem vê-lo. O filho dele, com a segunda mulher, viciou-se nas drogas. Parece agora que está bem. Leonor tem trabalhado. Comentam que não tem dinheiro para ter empregada e que diz que gostava mesmo era do primeiro marido. Também, Marcílio a humilhou muito. Leonor sofria com a presença dele, por dificuldades financeiras, e com os filhos. O mocinho, agora homem, deixara de fato as drogas, mas era vagabundo. Casara-se e morava com a mãe. O casal fazia Leonor de empregada. A filha saíra de casa, mas não tinha juízo. Era garota de programa e estava sempre dando golpes nas pessoas. Leonor não acreditou na carta que recebera, a que eu escrevi para ela, porque tinha certeza de que eu havia sido assassinado. Porém, preocupou-se. Alguém devia saber. Ela, de fato, arrependeu-se, não de ter participado daquela cilada, mas de ter desejado se separar de mim, porque eu a tratava bem. Passado o entusiasmo de Marcílio, ele a traía e era rude. Não gostava de lembrar do que fizera, mas lembrava. Erros nos incomodam, principalmente quando estamos tendo dificuldades. Tentei por 3 vezes ajudar Marcílio, com companheiros desencarnados, trabalhadores do centro espírita, que frequentei. O levamos para uma orientação nos trabalhos de desobsessão. Ele não quis nossa ajuda. Queria continuar na casa. Não queria ter desencarnado. Fui aconselhado a esperar. Ajuda não pode ser oferecida.
Soube que ele sedara a primeira esposa e a sufocara com o travesseiro. Matou-a e que também pagara 2 homens matadores de aluguel para me matar. E Leonor concordou. Quiseram-nos mortos para ficarem viúvos e para ela receber e ficar com meus bens. Não fui mais vê-los. Sei do perigo que Marcílio está exposto ao vagar. Pode ser levado para o umbral. Ele fez muitos inimigos, mas não tenho no momento como ajudá-lo. Tentei também alertar Leonor. Pedi que orasse e frequentasse uma religião. Ela se recusou. O sofrimento cansa. Talvez os dois um dia queiram ajuda. E aí, se eu puder, tentarei ajudá-los. Meu ser é doloroso. É por ter me vingado. Os dois, Leonor e Marcílio, receberiam ou ainda receberão o retorno de suas ações. Não precisaria me vingar. Passei anos planejando. Vinguei-me e a vingança não me deu satisfação. Fiquei com o Sr. Alfredo. Ele me ajudou. E eu, a N. Poderia ter refeito a minha vida, casado, tido filhos, mas não o fiz. Uma coisa boa que me aconteceu foi ter me tornado espírita, ter tido uma religião. Que bom foi quando aqueles 2 casais perguntaram se eu precisava de ajuda. Não recebi o alimento material, mas o espiritual. No posto de socorro em que estudo, sou útil, trabalho muito, mas não me esqueço de que me vinguei. Se eu não tivesse me vingado, não sentiria remorso. É somente isto que tenho para falar. Maximiliano.